Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 16 de abril, o domingo da misericórdia, a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 20, do 19 até o 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhe: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque viste. Bem-aventurado os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra, meus irmãos, ela serve, vamos dizer assim, de um abecedário, de uma alfabetização teológica para aqueles abençoados que dizem que não precisam de igreja, que rezam em casa. Hoje nós escutamos no mundo, mas muitas pessoas dizendo essa afirmação: "Ah, meu irmão, eu não preciso de igreja. Eu rezo na minha casa, eu faço as minhas orações, eu acredito em Deus, mas eu não vou na igreja, esse negócio de igreja não tá com nada." Enfim, primeiro, estavam todos reunidos, menos Tomé. Jesus aparece no meio deles. Todos ficaram felizes e admirados, porém Tomé não estava reunido. Ele não estava reunido na igreja, ele não estava na comunidade. Então ele perde o encontro com Cristo. Ele perde aquela semana a graça. E daí ele diz: "Eu preciso ver para crer." Pois bem, Tomé não estava no lugar certo. Onde Tomé estava? Porque ele perdeu a graça naquela semana. Talvez nós estejamos também no lugar errado e estamos deixando Jesus passar e não estamos recebendo a graça. Pois bem, na outra semana, sim, Tomé estava em comunidade. E daí ele vê a Cristo. E daí ele faz uma das mais belas declarações de fé da Bíblia. Ele chama Jesus meu Senhor e meu Deus. Ele reconhece Jesus
como Deus, ele reconhece Jesus como seu Senhor e ele reconhece Jesus como Deus. Se Tomé tivesse estado em comunidade, ele não precisaria ter esperado mais uma semana para que a graça de Deus chegasse na sua vida. Entenderam? Então, esse negócio que eu não preciso de igreja, eu não preciso de ir na missa, isso é a maior tolice que se escuta no meio nosso, no meio daqueles que se dizem cristãos, que acreditam em Deus. Nós precisamos sim estar reunido em comunidade, nós precisamos da missa, porque Jesus presente na Eucaristia é alimento para nós, alimento espiritual para vencer todo esse mundo que é contrário à fé. Aliás, as pessoas vão até estranhar que hoje não tem alguma crítica na catequese. Pois bem, hoje eu quero trazer um testemunho. Ontem o irmão Eudes, que sempre faz lives aqui, me compartilhou algumas mensagens de um pastor protestante que está convertido ao catolicismo depois de ver lives do Eudes, inclusive viu a última live nossa aqui no canal da Imaculada Conceição e Assunção de Nossa Senhora. Isso é muito forte. Por quê? Porque se as pessoas estudarem e verem, elas chegarão à Santa Igreja. É óbvio. O meu papel nessas lives com o Eudes é apenas de mero entrevistador, alguns adendos muito pequenos. O mérito é pelo estudo que ele tem, né, por tantos livros que ele já leu e por essa facilidade que ele tem de ensinar, de pregar de uma maneira simples às pessoas. Claro que toda honra e toda glória deve ser dada ao nome de Jesus Cristo, mas, sabe, são frutos dessa evangelização, a conversão de pessoas a enxergarem a verdade, a conversão de pastor protestante para a Santa Igreja, e é isso. Às vezes os vídeos aqui do canal têm esse tom crítico pelas coisas erradas que estão acontecendo, mas em nenhum momento é pelo simples fato de criticar. Ai, que gostoso fazer uma crítica. Não. Mas sim de restaurar o que não pode ser perdido. Restaurar o sentido do catolicismo. Restaurar as verdades de fé que não podem se perder. Restaurar o que é uma liturgia bem celebrada. Nós não podemos amoldarmos ao mundo, não. Nós temos que converter o mundo e falar, olha, nós não podemos jogar a tradição fora. Não. Nós temos que mostrar a igreja ao mundo para que o mundo reconheça Cristo e, reconhecendo Cristo, se converta. Nós não precisamos de novidades, porque a porta, ela continua estreita, ela não passou por reforma. As pessoas às vezes querem reformar a igreja, achando que as coisas se tornaram mais fáceis, mas não se tornaram, não. Ser católico é muito difícil, mas é o caminho que nós temos que passar, suportar essa cruz para alcançar a salvação. A meta é a salvação.
Então, meus irmãos, louvado seja Deus, porque Ele tem nos sustentado. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.